Entrevista em estúdio. E nós estamos recebendo então aqui no estúdio BNT o Dr. Remi Deyab Júnior, ele que hoje vai conversar conosco falando sobre a criação de um comitê bastante importante aqui em Ponta Grossa, o Comitê de Destinação Solidário, Comitê de Destinação Solidária do Imposto de Renda. Doutor, bom dia, bem-vindo sempre aqui ao BNT. Bom dia. Bom dia, seguidores do portal BNT. Sempre uma satisfação estar aqui prestando contas para a sociedade princesina e região, né? E realmente é uma iniciativa muito importante. Eu, desde que assumi a nossa delegacia no final de 2024, em dezembro de 2024, eu passei a monitorar essas destinações solidárias do imposto de renda, que nada mais são as possibilidades legais de pessoas físicas ou pessoas jurídicas destinarem parte, né, do seu imposto de renda devido para fundos municipais, estaduais ou federais de proteção dos direitos da criança e adolescente, bem como de proteção ao direito das pessoas idosas. E desde então eu percebi assim que os valores obtidos historicamente aqui na nossa região, captados, eles são muito baixos. Então, considerando um potencial de 100% do que poderia ser destinado, historicamente, em média, tem sido destinado 7%, 6%, no máximo 8%. Então, eu resolvi me debruçar sobre essa temática, porque é muito importante. Esses recursos fazem uma diferença significativa na realidade das pessoas mais vulneráveis que são atendidas por entidades assistenciais sem fins lucrativos de nossa cidade. E percebi assim que cada player, cada entidade, cada órgão governamental que trabalha nessa seara estava trabalhando bem, mas assim de forma isolada na minha ótica, bem como outras entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que também apoiam. Então eu achei por bem, né, convocar uma reunião na sede da Delegacia da Receita Federal para tratar, junto com representantes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, no caso, o secretário de Finanças, o Dr. Cláudio, né, que prontamente atendeu o nosso convite, a secretária de Família, a doutora Camila Sanches, e os representantes dos conselhos municipais, né, dos direitos da pessoa idosa e da criança e do adolescente. E também o professor Nelson Canabarro, que há muito tempo vem se dedicando até de forma louvável, né, na busca por recursos para essas entidades. E sentamos lá, né, assim, desarmados, com o objetivo do quê? De analisar a floresta. Não adianta cada um olhar só a sua árvore, o seu jardim. Né? A minha proposta foi o quê? Que todos entendessem bem o fluxo dos recursos, desde a captação dos recursos, passando da União Federal para os fundos municipais respectivos, que estão sobre a tutela contábil da Secretaria de Fazenda, e depois o repasse para os cofres dos conselhos municipais respectivos. E, por fim, o atendimento das entidades que submeteram projetos para esses conselhos, que têm, pela legislação, competência deliberativa para aprová-los, né, ou não, né? Então, esses projetos sendo aprovados pelos conselhos, eles conseguem, as entidades, receber os recursos. E até um ponto que eu reputo muito importante, a prestação de contas das entidades do que fizeram efetivamente com os recursos. Então a ideia básica é essa. É o quê? Com isso, conferir mais transparência, possibilitar uma prestação de contas mais controlada, conferir mais celeridade no fluxo de recursos, bem como aumentar as captações de recursos. Porque eu imagino que uma vez que um grande empresário, o próprio contribuinte que está nos ouvindo e nos assistindo, consiga entrar num portal único ali na Prefeitura Municipal, clicar num ícone, destinação solidária, abrir ali o que tem no fundo, o que foi repassado para o fundo, quanto que foi para cada conselho, quais os projetos que foram beneficiados, quais as entidades foram atendidas, e se aquelas entidades prestaram contas ou não, aquilo dá mais confiabilidade, dá mais transparência, e a Receita Federal, enquanto um órgão fiscalizador,
está ali também para garantir que haja a devida fiscalização em todo esse fluxo. Então, é nesse sentido que eu me motivei e estou motivando os demais participantes, né? E surgiu essa ideia, no bojo dessa reunião, de criar esse denominado Comitê de Destinação Solidária do Imposto de Renda no nosso município, para que consigamos alavancar essas destinações, sair desses modestos 7% que, em 2025, para se ter uma ideia, nós estimamos que teríamos um potencial de 40 milhões de reais passíveis de destinação de imposto de renda, tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Pessoas físicas, aquelas que optem pela declaração pelo modelo completo de deduções, e pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, são requisitos da lei. Então, estimamos que é por volta de 40 milhões de reais. Pode ter um desvio padrão para cima e para baixo, mas é mais ou menos esse montante. Não obstante, até o momento, em 2025, são apenas 2 milhões destinados. Enquanto que você olha para o lado, você vê municípios como Arapoti ou Castro, por exemplo, que já chegaram a 20%. Então são recursos assim significativos que vão mudar a vida das pessoas. As pessoas mais vulneráveis, crianças, idosos, adolescentes em situações de vulnerabilidade social que podem ser contempladas. Né? Na prática é isso. Então, se não houver uma reversão, são 38 milhões aí, praticamente, que se deixa de se movimentar aqui na nossa cidade. Exato. São recursos que vão para os cofres da União Federal, obviamente também terão destinações, sim. Não é? Só que em âmbito nacional. Ao passo que se esses recursos ficassem no nosso município, aqui em Ponta Grossa, 100% desses recursos a gente tem a certeza que poderiam beneficiar as entidades assistenciais do nosso município. E por que esse número é tão baixo ainda? As pessoas desconhecem que elas podem destinar? Elas têm medo de alguma coisa? Eu estou me debruçando seriamente sobre isso aí, feito um diagnóstico, são muitas variáveis, mas inicialmente eu acredito que o desconhecimento da possibilidade legal com certeza é uma, e nesse sentido, na reunião, nós mostramos o papel de cada entidade e o que nós temos que fazer em cada entidade para que consigamos eventualmente fazer uma sintonia fina, ajustar, trazer melhorias para dar maior celeridade e captar mais. Então, a gente acredita que um dos fatores que impactariam é o aumento de campanhas publicitárias e eventos e palestras e tudo mais para buscar maior captação pelo desconhecimento. E também para desmistificar certos mitos mesmo, né? Por exemplo, de que quem doa vai cair na malha do imposto de renda. Isso não é verdade. Ou de que se uma empresa, por exemplo, fizer uma doação, aumenta a probabilidade dela de ser fiscalizada pela Receita Federal. Isso não é verdade. Enquanto delegado da Receita Federal, eu afirmo, isso não é verdade. Então são certos bloqueios que reinavam no passado, principalmente no ambiente dos contadores, e os contribuintes, os empresários mesmo tinham esse receio. Então, eu reputo que é um misto de falta de conhecimento, de receio de eventual fiscalização mesmo, e pessoas também que, por não conseguir enxergarem os projetos, o impacto social dessa medida, às vezes não se atentam a essa possibilidade com a devida atenção mesmo que mereceria. Delegado, e quando a gente fala em destinar o imposto de renda, eu gostaria que o senhor falasse de modo bem claro. Quem pode destinar? É aquele que tem a pagar o imposto de renda ou a quem tem a restituir o imposto de renda? Excelente questionamento. Então, tudo que nós fazemos é de acordo com o que a lei determina. Nem mais nem a menos, mas segundo o que determina a lei. E pela lei, de forma bem didática, nós podemos ter duas modalidades de destinações. Uma no âmbito de pessoas físicas, contribuintes, pessoas físicas, que eles podem destinar aqueles que tenham a declaração de imposto de renda pessoa física pelo modelo completo de deduções. Não é possível para aqueles que optem pelo modelo simplificado, fica de fora. Mas aqueles que têm o modelo completo de deduções, eles podem destinar até 6% do imposto de renda devido.
sendo que existe um limite na época da declaração do imposto de renda, dentro do próprio programa gerador ali, que você pode destinar até 3% para os fundos de proteção dos direitos da criança e do adolescente e até 3% para os fundos de proteção dos direitos da pessoa idosa. Isso é uma sistemática que ocorre no âmbito no prazo de entrega da declaração do imposto de renda de pessoas físicas. Nessa situação ainda podem existir duas situações. Aqueles contribuintes que vão ter imposto a pagar. Nesse caso, os contribuintes que têm imposto a pagar, eles já vão gerar um DARF, ou vários, se for pagar parceladamente, mas vai gerar um DARF que é para pagar o imposto devido. Caso ele opte por fazer a destinação, ele vai gerar um DARF para fazer o imposto devido, ele vai deduzir daquele imposto a pagar o montante dos 3% para cada um dos fundos e vai gerar outros 2 DARFs. Ou um, ou outro, ou os dois, caso o contribuinte queira. Aí ele não vai pagar mais imposto, mas ele vai pagar um imposto a menor para o governo federal e a diferença ele vai pagar diretamente para os fundos. Isso no caso do imposto a pagar. E quem tem o imposto a restituir, né, no momento ali, vê que tem imposto a restituir, ele não ia ter que pagar nada no momento da declaração. Daí o que ele tem que fazer? Ele pode fazer a destinação, aí não vai gerar um imposto a pagar, mas ele vai gerar os DARFs de quanto ele vai querer pagar ali para doar para as entidades daquele imposto. E esse DARF, o valor que ele pagar, vai ser acrescido ao montante que ele terá para ser restituído. Então ele tinha um saldo para restituir, vamos supor lá de R$1.000, ele destinou R$300 para cada um, mais 600, ele vai ter agora R$1.600 a restituir, que vai ficar sendo remunerado pela taxa Selic até o momento oportuno em que ele vai receber a restituição. Então, nenhuma das duas formas, seja no imposto a pagar, seja no imposto a restituir, o contribuinte ele vai pagar algo a mais. Só vai ser feita uma realocação dos valores que ele... Por isso que é um gesto nobre, um gesto solidário realmente. Já é bom esclarecer também que mesmo as pessoas físicas, encerrado o prazo de declaração, durante todo o ano calendário, até dezembro, também podem fazer as destinações diretamente para os fundos municipais. Aí entra em contato com os conselhos, vê a conta certinha e faz a destinação, vai ter um recibo assinado pelo presidente do conselho, e daí, por exemplo, nós estamos em 2025. Ele pode destinar até 6% para ele poder deduzir lá em 2026, na época da entrega da outra declaração, né? Então, agora especificamos as pessoas físicas, agora as pessoas jurídicas. Então, as pessoas jurídicas, elas possuem várias formas de tributação, né? Tem a sistemática do Simples Nacional, do lucro presumido, bem como do lucro real. Simples Nacional, lucro presumido estão fora da possibilidade. A lei fala que somente as optantes pelo lucro real. E o lucro real, os empresários, eles têm uma sistemática que pode fazer a tributação, seja de forma trimestral ou de forma anual. Em qualquer uma dessas, a pessoa jurídica pode deduzir até 1% do imposto de renda devido. Então, assim, as empresas têm um volume muito maior de recursos que uma pessoa física, em regra, né? Então, esse 1% são valores significativos, né? Então, basicamente, no que tange a proteção da criança e do adolescente e da pessoa idosa, são esses dois fluxos. Só que existem outras possibilidades de destinação. Por exemplo, eu acho que o operário ferroviário aqui também tem um projeto social que existe um limite percentual que pode ser destinado para os fundos de esporte. Desde que seja aprovado pelo Ministério do Esportes, tem que ter um projeto, tudo e tal, também é possível. E também na área de saúde também tem o Pronas e o Pronan, se não me engano, são mais outros dois fundos, mas os mais conhecidos são justamente esses das crianças, do adolescente e da pessoa idosa, né? Então existem essas outras possibilidades legais e como eu digo, é nobre, sabe? E eu vejo que muitas pessoas, mesmo servidores públicos, estão deixando de fazer. Então a ideia é realmente congregar essas entidades num primeiro momento, fundar esse comitê, estabelecer um cronograma de reuniões, trabalhar de forma séria, transparente, fazer esse portal na internet, no site da prefeitura. Tenho certeza que a prefeita Elizabeth vai apoiar essa medida, porque vai atender a população que mais precisa. E
prestar conta para a sociedade através de eventos. E nessa esteira, gostaria de destacar também que logo que eu assumi, eu procurei o presidente da Câmara dos Vereadores, o Júlio Killer, que prontamente nos atendeu enquanto Receita Federal, e propus que a gente fizesse um projeto de lei, não é, para que fosse instituída uma lei municipal estabelecendo uma semana de destinação solidária do imposto de renda aqui em Ponta Grossa. Ele prontamente nos atendeu, já protocolizou o projeto de lei e foi sancionado pela prefeita Elizabeth, já está vigente essa lei. De modo que, a partir de agora, nós vamos ter, na segunda semana de março de cada ano, uma semana no calendário oficial do município, de uma série de eventos justamente nesse sentido, para irmanados, aí já buscando o apoio da sociedade, dos empresários, das pessoas físicas, para fazer a elevação da captação desses recursos. Sair desses 7%. Quando eu olho esses 7%, eu me incomodo pela pujança econômica do nosso município, né? Pelo montante de empresas sérias, idôneas que estão aqui. Então, realmente é algo assim que me motiva e a reunião foi muito bem recebida, né? Tanto pelo secretário de Fazenda, secretário da Família, o pessoal dos conselhos, né? E, assim, o objetivo realmente é esse, transparência, aumentar os recursos, dar maior celeridade e exigir prestação de contas adequada. Tá certo. Gente, isso que caiu aqui é a umidade da parede, viu? É a tal da geada do frio que falávamos aí já hoje. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT e certamente vamos voltar a esse assunto mais vezes. Eu agradeço novamente e fico à disposição, a Receita Federal fica à disposição para prestar os esclarecimentos necessários aqui no portal BNT News. Tá certo, muito obrigada. Marco Silva, é com você.